Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje eu gostaria de falar com você sobre história política, sobre a origem dos termos direita e esquerda. Você sabe como isso aconteceu? Olha, é o seguinte, tudo tem uma história, tudo tem uma explicação. Nada nasce pronto. Por exemplo, qual que é a origem do gesto que o soldado faz de bater continência? Ele bate continência quando chega pro chefe dele, pro major, pro não sei quem lá, né? Todo soldado bate continência. Por quê? De onde surgiu esse gesto de bater continência? Durante a Idade Média, 500, 600, 1000 anos atrás, os soldados usavam armadura, usavam elmo, e o elmo tinha aquela viseira. E quando ele chegava perto do general, ele tinha que abrir a viseira. Quando ele estava no acampamento, chegava o general perto dele, ele tinha que abrir a viseira para olhar no jornal, no olho, para mostrar o olho. É assim. E de tanto fazer esse gesto, chegou perto de um superior, de uma autoridade, o soldado surgiu esse gesto. E hoje isso é um resquício, é um penduricalho histórico, que não tem muito sentido. A pessoa faz porque a tradição, mas é aquilo. A tradição manda fazer e faz. Se não fizer, estou cometendo um erro, um problema. É um problema, né? Bom, é o seguinte. Eu vou falar sobre a origem dos termos esquerda e direita. Como surgiram isso? Como surgiram esses termos? Olha, você lembra da Revolução Francesa? Na França, em 1789, houve uma grande revolta da população contra a monarquia. Os reis, a aristocracia, as altas cortes viviam em grande luxo e riqueza, enquanto a maioria do povo sofria na fome e na miséria, sem direito a nada. Todas as leis beneficiavam os poderosos. Aliás, a lei quem ditava era o rei. A seu bel prazer era o absolutismo. Os costumes favoreciam sempre as classes superiores. Por exemplo, um senhor de terras. As pessoas que moravam em suas terras plantavam e a maior parte da colheita ia para ele. A filha do agricultor vai casar. A primeira noite dela é, por lei e por costume, do senhor de terras. O povo se levantou em armas e varreu a monarquia. O rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta foram guilhotinados. Após a Revolução Francesa, o país precisava criar suas novas leis e se organizar como nação. Foi então convocada uma Assembleia Nacional Constituinte. Havia o prédio onde se reuniam os representantes para debater e criar as leis. Entrando no prédio, nas cadeiras do lado direito, se sentavam os ricos, os grandes donos de terra e os membros da riqueza, da aristocracia, os liberais girondinos. Nas cadeiras do lado esquerdo, se sentavam os representantes do povo, dos trabalhadores manuais, da população sem posses, dos miseráveis, dos jacobinos. E assim, desde então, o termo direita ficou vinculado àqueles que defendem os ricos, a situação dos poderosos. E o termo esquerda se refere aos que defendem a população despossuída, aos trabalhadores, aos que só têm sua força de trabalho para vender. Tá? Isto que eu estou falando é a origem da história. Isso é interessante saber porque muita gente que de origem
cristã, evangélica, eles pensam que a origem esquerda vem da Bíblia, que a esquerda é o maligno, é o mal, é ignorância histórica. Esse é a origem do termo direita e esquerda. Com o passar, o correr da história, houve muita luta, muito embate político, muita disputa pelo poder. A esquerda, o povo, tentando avançar, criar melhores condições de vida, e a direita, os poderosos, os ricos, sempre tentando manter e aumentar seu poder, seus privilégios. Esse é o resumo da ópera, entende? Nada mais do que isso. Mais recentemente no Brasil, houve uma demonização da esquerda, como se todo o mal não é verdade. Muita mentira, muita manipulação. A origem é isto e a esquerda será sempre isto. O povo unido tentando melhorar sua vida, suas condições. O resto é manipulação, é doideira. Mais dia, menos dia, o rio volta ao seu leito. A origem da esquerda, a estruturação dessa luta que veio desde os conhecimentos da filosofia que surgiram lá em Aristóteles, e toda essa evolução da filosofia, do pensamento humano, até chegar ao dia de hoje, onde a esquerda entende que enquanto houver o pobre, o mais pobre, não tem sentido. O mundo não pode, a gente não pode deixar, não avança. Enquanto houver uma pessoa morrendo de fome, o outro vai se refestelar em opulência. Não, o certo é a gente melhorar, né? Do ponto de vista ético, vamos resolver essa questão. O resto é gula, ganância, má fé, espírito, alma cebosa, entendeu? Vamos colocar os trilhos, a locomotiva nos trilhos. Essa é a origem histórica. E aí você tem que fazer as intermediações para poder viver, entender e trabalhar o mundo.